O menino tateava o corrimão do ônibus com a mão tremendo, tentando encontrar o degrau certo. A bengalinha batia contra o chão, ecoando um som frágil que ninguém parecia ouvir. Ele só queria chegar em casa. Só isso. Mas o ônibus estava cheio, e o cobrador, impaciente, estressado e com o rosto fechado, olhava para ele como se fosse um incômodo. "Rápido, garoto!" gritou. O menino hesitou, tropeçou no primeiro degrau e quase caiu. E mesmo assim, ninguém se moveu. O ônibus continuava quente, barulhento, sufocante. Mas nada era tão cruel quanto o silêncio que acompanhava aquela cena. Quando o menino finalmente conseguiu subir, buscando o banco mais próximo com a mão aberta no ar, o cobrador bloqueou sua passagem com o braço. "Tem dinheiro?" perguntou seco. O menino apertou os lábios, sentindo o rosto incendiar de vergonha. Eu só tenho o passe escolar, moço." O cobrador arrancou o cartão da mão dele e disse alto para todo mundo ouvir: "Isso aqui tá vencido. Você não vai entrar." O menino congelou. Os passageiros olharam, desviaram, fingiram não ver. Mas ele sentiu cada olhar como uma faca atravessando a pele. "Desce!" ordenou o cobrador. O menino recuou um passo tateando o vazio, o coração disparado. Ele não conseguia ver o rosto de ninguém, mas percebia a humilhação estampada no ar. A bengala tremeu, ele engoliu seco e tentou descer. Tentou, mas errou o degrau e quase caiu para trás. O cobrador apenas balançou a cabeça, irritado, como se aquilo fosse culpa do menino. Foi então que uma senhora levantou a mão. "Chega!" A palavra cortou o ar como um estalo. O ônibus inteiro ficou em silêncio. A voz dela tremia. Não de medo, mas de indignação. "O senhor tem noção do que está fazendo?" Outros passageiros se mexeram, murmurando e encarando o cobrador. O clima mudou. A tensão virou revolta. Em segundos, o menino não estava mais sozinho. Pessoas que até então fingiam não ver começaram a se levantar. "Ele entra sim. Deixa o garoto passar. Isso é covardia." A pressão cresceu e o cobrador perdeu o controle da situação. Quando finalmente deu passagem, o menino entrou, não porque o sistema o permitiu, mas porque desconhecidos decidiram que humilhação tem limite. E naquele instante, dentro daquele ônibus sufocante, nasceu algo raro: coragem coletiva. Depois daquela cena absurda dentro do ônibus, nada naquele veículo continuou igual. O menino cego ficou sentado, encolhido, segurando a bengala com força, como se ela fosse a única coisa capaz de mantê-lo inteiro naquele momento. Ele ainda tremia. A humilhação tinha sido rápida, mas profunda demais para ser esquecida. E ao mesmo tempo, o que aconteceu depois, aquela movimentação espontânea de pessoas comuns, gente cansada, gente voltando do trabalho, gente que não se conhecia, provou o tamanho da força que um simples gesto pode ter. Às vezes, o pior da humanidade aparece num instante. Mas o melhor também aparece no segundo seguinte, vindo de onde ninguém espera. Esta história não é apenas sobre um cobrador estressado, ou sobre um menino tentando se equilibrar num mundo que ele não consegue enxergar. É sobre o peso que pequenas maldades carregam. É sobre a violência silenciosa que muita gente vive todos os dias, sem testemunha, sem defesa. E, ao mesmo tempo, é sobre como a coragem pode contagiar um ônibus inteiro, porque basta uma pessoa levantar a voz para que outra encontre força para levantar também. E juntos, o que parecia impossível se torna inevitável, não por leis, mas por humanidade pura. Quem vive de perto situações assim sabe. Às vezes, o que separa o trauma do alívio é alguém disposto a dizer basta. Antes de continuar essa história real, forte e completamente humana, quero te pedir algo muito rápido. Deixa o seu like, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa, histórias que mexem, que incomodam, que tocam onde precisa tocar. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu sempre leio tudo e quero saber de onde você está me acompanhando. Agora respira fundo e vem comigo, porque o que aconteceu dentro daquele ônibus é só a ponta de algo muito maior. Vamos entender quem era aquele menino, por que ele estava sozinho, o que o cobrador fez antes daquela cena explodir e como um grupo de passageiros, gente comum, cansada, anônima,
conseguiu transformar um momento de humilhação num ato coletivo de proteção. Essa é uma daquelas histórias que começam com injustiça, mas terminam mostrando que ainda existe gente que não vira o rosto. O menino, ainda sentado no banco perto da janela, apertava a bengala dobrável entre os dedos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O barulho do motor vibrava no peito dele, misturado às vozes abafadas e aos suspiros que escapavam pelo corredor estreito. Ele não enxergava os rostos, mas sentia, claramente, que muita coisa havia mudado desde que as pessoas decidiram intervir. O ar, antes pesado, agora parecia carregado de outra coisa. Indignação, talvez, ou proteção. Mas mesmo assim, o constrangimento queimava nele como se fosse visível para todos. A senhora que começara tudo, aquela que disse chega, se aproximou devagar. O menino percebeu sua presença pelo som macio dos passos e pelo perfume discreto de sabonete que se misturava ao cheiro abafado do ônibus. "Você está bem, meu filho?" Ela perguntou num tom que lembrava um colo que ele nunca teve. Ele engoliu seco e apenas assentiu com a cabeça. Não tinha força para explicar nada. Não tinha coragem de dizer que aquele tipo de situação não era nova, que aquilo para ele era quase rotina. Enquanto isso, o cobrador, agora visivelmente desconfortável, tentava continuar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas era tarde demais. Os passageiros olhavam para ele com desaprovação silenciosa, alguns balançando a cabeça, outros simplesmente desviando o olhar para não explodir. Ele tentou ignorar, mas cada movimento parecia pesado, como se o ar ao redor dele tivesse ficado mais denso. Quando alguém tossiu no fundo do ônibus, o cobrador chegou a virar o rosto, como se qualquer ruído pudesse ser uma nova manifestação contra ele. O motorista, que até então havia ficado quieto, observou tudo pelo espelho retrovisor. Ele não interveio antes, mas agora entendia que talvez tivesse demorado demais. "Segura aí, João", disse para o cobrador, num tom mais sério que o comum. "A gente não está aqui para humilhar ninguém." O cobrador fez que não ouviu, mas o recado tinha sido dado, e o clima ficou ainda mais pesado, não para o menino, mas para o homem que havia causado tudo. A senhora sentou no banco ao lado do menino com delicadeza, como quem acomoda um vaso de vidro. "Me diz para onde você vai. Eu aviso o motorista quando chegar." Ele demorou a responder, como se escolher palavras fosse mais difícil do que caminhar no escuro. "É perto da estação do bairro São Miguel", disse baixinho. A mulher sorriu, e ele sentiu, não viu, mas sentiu, que era um sorriso de alívio. "Eu conheço. Pode deixar comigo." Era a primeira vez naquela manhã que ele sentia um fio de segurança. Enquanto isso, algumas pessoas começaram a murmurar histórias próprias, como se a cena tivesse despertado memórias guardadas. Uma mãe contou que o filho autista fora maltratado por um motorista uma vez. Um homem falou sobre o sobrado onde o avô cego caíra da escada por falta de cuidado. Pessoas que nunca se viram começaram a se reconhecer através da dor. Não era apenas sobre aquele menino. Era sobre todos que já foram ignorados quando mais precisavam de humanidade. No meio dessas vozes cruzadas, uma jovem segurando sacolas começou a encarar o cobrador com um olhar que atravessava. "Você faria isso se fosse seu filho, seu sobrinho, seu irmão?" Perguntou em voz alta. Ele não respondeu. O silêncio dele era a resposta. E o ônibus inteiro percebeu. A vergonha dele começou a se espalhar silenciosamente, escorrendo pelos gestos duros e pelo jeito impaciente com que ele fechava a catraca a cada entrada. O menino, que até então tentava desaparecer dentro do próprio corpo, respirou fundo. Sentiu o ônibus fazer uma curva brusca, ouviu o barulho metálico dos vidros vibrando e percebeu que algumas pessoas se aproximavam mais dele. Não fisicamente, mas emocionalmente. Não estavam ali por pena. Estavam ali porque algo injusto tinha acontecido diante deles. E dessa vez, ninguém escolheu ficar calado. Quando o ônibus parou num semáforo longo, a senhora tocou de leve o braço do menino. "Eu sei que foi difícil, mas você não vai mais descer daquele jeito, não enquanto a gente estiver aqui." Ele não estava acostumado com frases assim, com pessoas assim, com cuidado assim. Sentiu o peito apertar,
Não de medo, mas de um tipo estranho de alívio que parecia difícil de carregar. E enquanto o ônibus avançava pela avenida movimentada, algo inesperado acontecia ali dentro. Passageiros desconhecidos, vindos de vidas completamente diferentes, começaram a se unir por um único motivo: garantir que aquele menino cego pudesse chegar onde precisava sem sofrer outra humilhação. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava caminhando sozinho no escuro. Mesmo sem enxergar ninguém, ele finalmente estava sendo visto. O ônibus seguiu pela avenida, mas o silêncio dentro dele continuava vibrando como um fio esticado demais. O cobrador tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas cada gesto seu era observado, cada movimento analisado pelos passageiros que, minutos antes, apenas queriam chegar em casa. Agora, porém, todos pareciam conectados por uma indignação comum. O menino, ainda segurando a bengala, respirava mais fundo, tentando retomar o controle do próprio corpo. O trauma recente ainda pulsava forte, mas a presença das pessoas ao redor criava uma espécie de proteção invisível à sua volta. A senhora ao seu lado ajeitou a bolsa no colo e se virou um pouco, como se quisesse formar uma barreira simbólica entre ele e o cobrador. "Não liga para ele", disse baixinho, mas com firmeza. "Tem gente que esquece que o mundo não gira só para eles." O menino assentiu, embora as palavras atravessassem uma camada grossa de cansaço. Ele estava acostumado com comentários maldosos, com portas fechadas, com gente que não tinha paciência para lidar com alguém que não enxergava. Mas acostumar não significa não doer. Mais atrás, um senhor que até então permanecera quieto levantou a voz. "Tem anos que eu pego essa linha e nunca vi um absurdo desses." Outra mulher respondeu: "Eu já vi sim. Esse cobrador vive tratando mal quem não consegue correr." O cobrador virou o rosto para a janela tentando ignorar, mas era inútil. A voz das pessoas crescia como ondas batendo contra uma parede frágil. Ele estava começando a perceber que desta vez não haveria escape. O motorista observava tudo pelo retrovisor, cada vez mais incomodado. Ele conhecia o cobrador havia meses, já tinha notado o jeito ríspido, o mau humor constante, mas sempre fingiu que não era problema seu. Agora, porém, vendo um menino cego quase ser colocado para fora do ônibus, algo nele quebrou. "A gente é pago para levar as pessoas, não para fazer elas passarem vergonha", murmurou, alto o suficiente para o colega ouvir. O cobrador não respondeu. Apenas endureceu a mandíbula, irritado como alguém prestes a perder terreno. O foco voltou ao menino quando o ônibus balançou num buraco, fazendo-o quase cair contra o banco da frente. A senhora segurou seu braço com cuidado. "Você está com alguém? Sua mãe sabe que você está vindo sozinho?" O menino respirou fundo antes de responder. "Minha mãe trabalha até tarde. Eu venho sozinho desde os 9. A frase caiu pesada e vários passageiros trocaram olhares silenciosos. Era fácil esquecer, até ali, que por trás daquela cena havia uma vida inteira de dificuldades que ninguém conhecia. Um rapaz com fone de ouvido, que até então apenas filmava a situação com o celular, abaixou o aparelho e falou: "Cara, você tem noção de que ele não enxerga? Você expulsou um menino cego." As palavras ditas sem filtro estouraram como uma bomba. O cobrador virou-se vermelho de raiva e constrangimento. "Eu só estava fazendo o meu trabalho", respondeu. Mas ninguém aceitou aquela justificativa. Uma senhora atrás rebateu: "Trabalho não é desculpa para crueldade." E mais uma vez o ônibus murmurou em concordância. O menino, ouvindo tudo aquilo, sentiu um aperto estranho no peito. Ele não queria confusão. Não queria ser o motivo de nada. Queria apenas chegar em casa. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele, uma parte pequena, escondida, se sentia validada pela primeira vez. Ele sempre acreditou que, para o mundo, ele era apenas um incômodo, um peso. Mas ali, naquele ônibus, desconhecidos estavam brigando por ele, lutando por ele. Era uma sensação nova demais para entender completamente. O motorista então fez algo inesperado. Encostou o ônibus no ponto, puxou o freio de mão e levantou-se da cadeira. O cobrador arregalou os olhos. "Que isso, cara?" O motorista respondeu com calma, mas firmeza. "A gente só continua quando você falar com ele." O cobrador balançou a cabeça, se negando,
Mas o motorista cruzou os braços. O silêncio ficou tão forte que parecia pressionar as paredes do ônibus. O menino ficou imóvel, sem saber o que esperar. Depois de longos segundos, o cobrador finalmente soltou o ar pela boca, como quem luta contra o próprio orgulho. Ele caminhou até o menino devagar, cada passo pesado, não por dor, mas por vergonha. Parou ao lado dele, mas demorou a falar. Quando finalmente abriu a boca, as palavras saíram duras, travadas. Eu não devia ter falado daquele jeito. Não era uma desculpa perfeita. Não era bonita. Não era completa. Mas era um começo. E naquele momento, isso já significava algo. A senhora ao lado do menino tocou seu ombro novamente. Viu, você não está sozinho. Ele respirou fundo, sentiu a voz dela entrar num lugar onde ninguém entrava há muito tempo. O ônibus voltou a se mover, silencioso, quase solene. E enquanto seguia pela avenida, algo mudava ali dentro, não só para o menino, mas para todos. Porque quando um grupo decide que injustiça não vai passar, aquilo deixa marcas que ninguém esquece. O ônibus voltou a rodar, mas nada parecia igual ao que era alguns minutos antes. O cobrador permaneceu sentado, imóvel, encarando o chão como quem tentava esconder o próprio rosto do mundo. O motorista seguia concentrado, mas havia um peso na maneira como segurava o volante. Como se ainda estivesse processando tudo o que forçara o colega a fazer. Já os passageiros, antes dispersos em seus próprios problemas, agora formavam uma corrente silenciosa ao redor do menino. Cada um atento ao mínimo sinal de desconforto dele. Era como se uma única injustiça tivesse despertado um senso coletivo que andava adormecido. O menino, por sua vez, não conseguia relaxar. Embora o pior já tivesse passado, o corpo ainda estava rígido, como se esperasse outro ataque a qualquer momento. Ele respirava devagar, tentando se acostumar ao fato de que tantas pessoas estavam olhando por ele. Era estranho. Bom, mas estranho. Ele sempre aprendera que precisava lutar sozinho, que o mundo não tinha espaço para suas fragilidades, que cair era perigoso, mas confiar podia ser ainda mais. Que agora, ali sentado, uma parte dele queria acreditar que talvez estivesse errado sobre algumas coisas. A senhora ao seu lado percebeu cada detalhe no jeito dele. O aperto no peito, os ombros tensionados, o silêncio abafado. Você não tem que ficar com vergonha, disse suave, sem pressa. Quem devia sentir alguma coisa já sentiu. O menino virou o rosto na direção da voz. Ele não conseguia ver os olhos dela, mas sentia a sinceridade no tom. Não é vergonha, murmurou. É medo. Isso acontece muito. A frase caiu como uma pedra no estômago de todos que ouviram. Um homem sentado na poltrona da frente se virou devagar. Como assim? Acontece muito? O menino hesitou, mexendo a ponta da bengala com o pé. As pessoas se irritam quando eu não ando rápido, ou quando eu esbarro nelas. Acham que eu estou inventando ou que eu quero chamar atenção. Já tentaram me tirar de loja, já falaram para eu parar de frescura. Às vezes, é pior do que hoje. O ônibus inteiro ficou mudo. Não havia barulho de motor que apagasse aquele silêncio pesado. Uma jovem, segurando uma mochila no colo, se inclinou na direção dele. Você anda sozinho todo dia? Ele assentiu. Desde pequeno? Outra vez, ele assentiu. A indignação tomou o corredor como uma chama. Isso é um absurdo, murmurou alguém. Cadê a prefeitura? Cadê apoio? Questionou outro. A senhora respirou fundo, apertando o braço do menino. A cidade não enxerga quem não enxerga. É sempre assim. As palavras dela ecoaram de um jeito estranho, como se a frase resumisse muito mais do que apenas aquela manhã. O motorista, ainda observando discretamente pelo espelho retrovisor, finalmente falou. Você mora longe da próxima estação? O menino respondeu. Umas 3 paradas. O motorista assentiu. A gente vai deixar você exatamente na calçada certa. Não precisa se preocupar. A senhora sorriu, orgulhosa do gesto. Era um pequeno cuidado, mas para o menino, aquilo tinha o peso de uma montanha sendo tirada do caminho. Pela primeira vez, alguém se importava em deixá-lo não apenas perto, mas no lugar certo. O ônibus continuou seu trajeto, e aos poucos a revolta inicial dos passageiros foi se transformando em conversa.
Alguns começaram a discutir sobre acessibilidade, sobre direitos, sobre como ninguém sabia, de verdade, o que uma pessoa cega enfrentava diariamente. Outros contavam histórias de negligência, de abandono, de gente esquecida pelo sistema. E o menino ouvia tudo em silêncio, absorvendo aquelas vozes como quem escuta um idioma novo, o idioma da empatia. Quando o ônibus parou na penúltima estação antes do destino do menino, duas pessoas levantaram. Uma mulher ofereceu o braço, mas a senhora ao lado do menino disse: "Calma, deixa ele decidir." O garoto sorriu de canto pela primeira vez. "Eu posso ir com a bengala e só preciso que me avisem quando for o ponto certo." Era a primeira vez que ele expressava algo além de medo desde o início da viagem. Um homem no fundo disse: "A gente te avisa todos juntos." A frase arrancou risadas leves, quebrando a tensão que ainda restava. Ao se aproximarem da estação do bairro São Miguel, o motorista diminuiu a velocidade, olhando para o retrovisor. "É aqui", anunciou. A senhora tocou o braço do menino. "Vamos descer juntos, tá?" Ele se levantou com cuidado, sentindo várias mãos se afastarem discretamente para não pressioná-lo, mas próximas o suficiente para caso ele precisasse. A descida foi lenta, mas tranquila. E quando seus pés tocaram o asfalto, ele sentiu algo que não estava preparado para sentir naquela manhã. Segurança. O motorista abriu a porta e olhou o corredor do ônibus antes de seguir viagem. A senhora ajudou o menino a se orientar, colocando sua mão no corrimão correto. Quando o ônibus começou a se afastar, o menino ergueu o rosto para o som do motor e sussurrou, quase sem voz: "Obrigado. Não para uma pessoa, para todas." Porque naquele dia, dentro daquele ônibus quente e lotado, ele descobriu que mesmo no meio da escuridão, às vezes o mundo inteiro pode acender uma luz. Quando o menino finalmente começou a caminhar pela calçada, guiado pela bengala e pelo toque leve da senhora ao lado, ficou claro que aquela história não terminava no ponto de ônibus. O que aconteceu ali não foi apenas uma discussão, uma revolta momentânea ou uma briga contra um cobrador sem paciência. Foi um lembrete de que a história de cada pessoa, principalmente daqueles que enfrentam a vida no escuro, literalmente ou não, é muito maior do que o que os outros enxergam. A humilhação daquele garoto poderia ter passado despercebida como tantas outras, mas não passou. E isso por si só já mudou tudo. O cobrador continuou a viagem carregando o peso do próprio erro, talvez pela primeira vez percebendo o impacto de suas atitudes. Os passageiros seguiram seus caminhos, levando consigo a sensação de que naquele dia fizeram algo que realmente importava. E o motorista, silencioso, provavelmente entendeu que sua postura poderia alterar destinos, não apenas trajetos. Mas o menino, ele foi quem mais mudou. Porque o que um grupo de desconhecidos mostrou é que nem toda escuridão é absoluta. Às vezes alguém acende uma luz sem nem perceber. E é por isso que essa história merece ser contada. Porque ela prova que mesmo num ônibus lotado, num dia qualquer, entre pessoas cansadas e quase sempre indiferentes, ainda existe espaço para coragem, justiça e humanidade. Nada disso resolve todos os problemas do mundo, mas salva o dia de alguém. E às vezes salvar um dia é mais do que suficiente para transformar uma vida inteira.